Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e neste vídeo você aprenderá a criar um sistema usando a linguagem C# e o banco de dados SQL Server. É um sistema básico de login e senha que se conectará com o banco de dados, verificará a existência do e-mail e ele entrará. Vamos ver o funcionamento. Então eu tenho aqui já cadastrado, para vocês verem o exemplo, o josé@gmail.com com a senha 1234. Vamos tentar logar. Então, josé@gmail.com, senha 1234. Ah lá, logado com sucesso, e ele mostra um bem-vindo numa segunda tela. Caso eu coloque aqui um e-mail não existente, então ele vai dar erro. Vou colocar aqui maria@gmail.com. Ah lá, log ou senha estão incorretos. Então, nós poderemos clicar em cadastrar, colocar e-mail, senha, confirmar senha, e ao clicar em cadastrar, será enviada a informação para o banco de dados. Clicando em sair, nós saímos do sistema. Eu vou utilizar aqui o modelo de 3 camadas, que é um padrão de projeto que eu já mostrei em outras aulas. Ainda falta a segunda parte que eu não gravei, mas eu vou estar enviando ainda. Então, vamos começar. Abra o seu Visual Studio e vamos começar criando um novo projeto. Em C# e vamos utilizar o Windows Form Application. Vamos dar um nome. Projeto Login. Você pode salvar, eu vou salvar na área de trabalho. Dar um OK. E ele abriu aqui o projeto. Vamos começar criando os pacotes. Então, adicionar, nova pasta. Apresentação, onde ficarão as telas. Modelo, onde ficarão as de controle. E DAO, que ficarão as classes de conexão. Vamos puxar esse formulário para a apresentação. E criar as suas classes. Então, em DAO, vamos criar a classe conexão. Em modelo, vamos criar a classe controle. Ainda em DAO, uma segunda classe login DAO. Vamos colocar login DAO comandos. Não teremos dessa vez a classe de validação, pois faremos diretamente nas de conexão. Vamos começar então montando o formulário. Eu vou tirar a borda para ficar exatamente da forma que eu mostrei no início. Então, você vem aqui em Form Border Style, coloca None para tirar. Vamos alterar para Button Face. Por enquanto é isso. E vamos colocar aqui os ícones. Então, um para a imagem, um botão. Vamos colocar 2 botões. Labels. Text box.
Vamos organizar e vamos puxar a imagem já. Então, escolher imagem, recurso local, que é do seu computador, e vamos importar. No meu caso aqui, será um cadeado. Você dá um OK e altera aqui a opção para poder mexer. Então, coloca a segunda opção e você poderá redimensionar o tamanho que você quiser. Organize da melhor forma que você achar seu formulário e vamos alterar os textos. Então, de login, vamos colocar para login, senha. No text, vamos colocar entrar, sair. E ainda faltou um botão, que é de cadastrar. Então, vamos puxar um botão. Alterar o nome dele para cadastrar. Vamos colocar cadastre-se. E como boas práticas de programação, alterar o name. Então, LBL, login, LBL senha, TXB login e faz o mesmo para os outros. BTN, cadastre-se. Vamos alterar a aparência dos botões. Deixa eu lembrar onde é. Aqui, use Visual Style Back. Você coloca para falso. Altera todos para ficar padrão. Aumenta o cadastre-se. Vamos alterar a letra. Eu vou colocar calibre, aumentar para 14. Acho que essa letra não ficou legal. Vamos colocar Calisto MT. Aqui na senha, vamos colocar o asterisco. Aqui, password char. Você coloca o asterisco para que a senha não apareça. E vamos alterar o tamanho para 10, porque senão fica muito pequeno. Após terminado, vamos criar o segundo formulário. E chamar ele de cadastre-se. Vamos montar ele com todos os elementos de label da maneira que você achar melhor. Ao invés de deixarmos sem nada, vamos colocar apenas um xizinho para fechar. Então, aqui no Form Border Style, você coloca a opção Fixed to Window. Vai aparecer apenas o ícone para fechar, a opção de fechar, e não minimizar. Vamos alterar os names. Então, os texts e os names. Login, senha, confirmar senha. Cadastrar. Vamos deixar a letra
Calisto MT. Tamanho 12. E o password no senha e confirmar senha. Vamos alterar os tamanhos para 10. Deixa no meio isso daqui. Vamos alterar todos os names. BTN cadastrar. Vamos adicionar ainda um terceiro formulário, que será o de boas-vindas. Então, vamos colocar o nome de bem-vindo. Vamos alterar a borda. Para botão face. Ou control mesmo, que não faz muita diferença. Vamos colocar apenas a opção de fechar. E um label de boas-vindas. Vamos colocar aqui bem-vindo. E aumentar essa letra. Colocar bem grande e negrito. Só para vocês verem mesmo o funcionamento, ele entrando depois dessa janela. Vamos fazer com que eles chamem um ao outro. Então, aqui no Cadastre-se, nós temos que chamar o formulário Cadastre-se. Vamos colocar isso já. Então, é Cadastre-se. Ele não está encontrando porque eu coloquei espaço. Vamos tirar. Ele ainda não está encontrando. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no formulário e alterar o name. Agora sim, cadastre-se, clica na luzinha, using, primeiro using que aparecer, e vamos instanciar. Então, vou chamar de cad, recebe new, cadastre-se e cad.show para mostrar esse formulário nesse evento de clicar. Na opção sair, vamos colocar application com 2p ponto exit para que quando a pessoa clique em sair, feche tudo o programa. Vamos ver se está funcionando. Então, apareceu. O entrar nós não colocamos nada. Cadastre-se e aparece a janela. Cliquei em fechar, sair, ele fechou o programa. Agora vamos para o código. Vamos começar com a classe principal, que é a classe controle. Vamos começar deixando ela pública. E nós colocaremos 2 métodos nessa classe, um para acessar e um para cadastrar uma pessoa. Então, vamos começar com acessar, colocando ela como pública, que retorna um valor booleano, e chamada acessar com 2 parâmetros, o parâmetro login
E o parâmetro senha, que é do tipo string. Por que string? Porque do formulário ele vai vir string. Todos os text box vêm diretamente string. E vai retornar o valor booleano. Então, vamos criar aqui um atributo booleano para que nós podemos utilizar ele para retornar. Então, colocaremos public bool, vamos chamar de tem. E retornar esse tem. Por enquanto, não tem nada nele. Nós já vamos terminar. Vamos agora para o segundo método, que será para cadastrar. Então, public string, e o nome do método será cadastrar, passando. Então, para ser cadastrada uma pessoa, ela precisa enviar um e-mail, a senha e o confirmar senha também, pois nós vamos verificar se eles são iguais depois. Para retornar essa string, nós precisaremos de um atributo do tipo string. Então, vamos criar esse atributo. Public string mensagem. Por que retornar uma string? Porque essa string poderá vir uma mensagem: é cadastrado com sucesso ou erro com o banco de dados. Vamos inicializar ela como vazio, para não ter lixo de memória, e retornar essa mensagem. Por enquanto, nós não fizemos nada ainda. Bom, para acessar, essa classe de controle ela vai se comunicar com a classe login.dal-comandos, pois é a classe login.dal-comandos que vai se comunicar mesmo com o banco de dados. A classe controle, como nós vimos em outras aulas, ela serve apenas para controlar a comunicação entre as classes. Então, ela que vai conversar com o banco de dados, vai pegar as informações já cadastradas e vai mandar novamente para o formulário. Então, essa classe controle, ela pega informações do formulário, faz a sua manipulação e depois devolve a informação para o formulário já desenvolvido, já, por exemplo, cadastrado ou acessado, devolvendo uma mensagem de erro ou sucesso. Então, nesse método acessar, nós vamos se comunicar com login.dal-comando. Vamos para essa classe login.dal-comando e começar a criar dois métodos também que correspondem àqueles métodos de controle. Então, primeiro, um método para verificar. Vamos criar um public bool, booleano, também, chamado verificar login, passando aquilo que vai ser verificado, que é o login e senha. Ele vai verificar se esse login e senha estão no banco de dados, se contém. Por isso eu coloquei booleano, porque ele vai retornar verdade ou falso, tem ou não tem essa informação. Vamos criar a variável correspondente, public bool tem, e retornar. Por enquanto não fizemos ainda nada. E o segundo método, que corresponde ao método lá da classe controle de cadastro. Então, vamos chamar de cadastrar. Public string, cadastrar. Para cadastrar, novamente, nós precisamos do e-mail, da senha e do confirmar senha, que nós vamos verificar se está igual. Ele retorna uma string, então vamos criar essa string, mensagem, e retornar ela. Então, para ficar bem claro, esse método verificar login vai ir lá no banco de dados, ver se contém o e-mail e a senha, e vai mandar um verdadeiro, vai retornar um valor booleano verdadeiro, e o controle vai pegar esse verdadeiro e vai mandar para o formulário dizendo, ó, pode entrar no sistema, ou seja, pode mostrar aquele formulário de bem-vindo. Caso contrário,
ele não vai permitir e vai mostrar uma mensagem que não foi possível fazer login. É para isso que serve esse método. Então, vamos escrever aqui. Neste método, vamos colocar os comandos SQL para verificar se tem no banco. É por isso que eu coloquei o nome tem, para ficar mais fácil de entender o código. Já o método de baixo será para cadastrar, então ele vai pegar o e-mail e a senha que foi enviado para o controle, e o controle enviou para essa classe, e esse método vai realmente cadastrar no banco. Então, nós colocaremos comandos para inserir no banco, retornando depois uma string dizendo que deu certo, foi cadastrado ou houve algum erro. Vamos voltar então para a classe de controle. E nessa classe de controle nós vamos instanciar o login DAO comandos para que a gente possa utilizar então aqueles métodos. Então, login DAO comandos recebe new login DAO comandos. Vamos ter que dar um nome. Vamos chamar de login DAO. Ele não reconhece porque ele está em pasta diferente. Então, uma está no modelo e outra está em DAO. Vamos então importar. Basta você clicar na luzinha e colocar Using Project Login DAO. Então, vamos colocar o nome, Login DAO, e acessar o método. Qual é o método que eu preciso usar aqui? Para verificar o login. E eu vou estar enviando o quê? Duas strings que nós definimos lá, que são o login e a senha. E onde estão elas? Estão aqui no parâmetro de acessar. Essas informações foram aqui que vieram do formulário. Nós não enviamos ainda, mas elas serão enviadas do formulário. E nós enviaremos ela para esse método. Então, vamos enviar login e senha, que são as variáveis do parâmetro, que vai vir para cá, login senha, e vai retornar se foi encontrado ou não esse login e essa senha. Então, essa é a lógica que nós usaremos. Ele trará para a classe controle se houve, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa nossa variável tem receber a chamada do método verificar, ou seja, nós enviamos parâmetros e pegamos o retorno desse método. Então, agora, nós temos esse valor verdadeiro ou falso se foi ou não encontrado essa informação. E vamos fazer uma verificação aqui. Vamos dizer o seguinte, se loginDAO.mensagem.equals, esse método equals é para comparar, é igual ao símbolo de igual. Então, é .equals a string vazia significa o quê? Na verdade, aqui o vídeo já está gravado, faltou uma exclamação. Então, você coloca aí uma exclamação na frente para negar essa informação. O que eu estarei dizendo? Que se essa mensagem conter alguma informação, é porque houve um erro. E nós vamos pegar esse erro lá do método verificar e guardar nessa classe. Então, vamos fazer this.mensagem, que é a string dessa classe, receber a mensagem string da outra classe, que é a classe loginDAO, que vai dizer se vai ter algum erro ou não. Esse vai ser o método que eu vou utilizar para saber se aconteceu algum erro no código. Por isso que nós vamos deixar sempre a string mensagem vazia. Porque se ela continuar vazia é porque não deu nenhum erro.
Mas se ela estiver preenchida, é porque houve erro e nós passaremos essa mensagem de erro para o atributo dessa classe controle. Vamos recapitular caso você tenha se perdido aí. A primeira coisa, então, é instanciar a classe login. Nessa classe, nós utilizaremos o método verificar login, passando o quê? As duas informações que vieram do formulário, que foi as informações que a pessoa digitou lá. Nesse método verificar login, vai ser verificado se esse login foi encontrado e vai retornar para mim nessa variável tem. Então, nessa variável tem vai estar verdadeiro ou falso e nós vamos retornar lá para o formulário esta variável tem. E antes disso, será feita uma verificação se a mensagem foi preenchida com uma string de erro. Caso contrário, ela continuará vazia e é assim que vamos saber como lidar com os erros do programa. Antes de começarmos a criar aqui o método verificar login, nós vamos precisar de uma classe, que é a classe conexão, que nós ainda não fizemos. Então, antes de terminar, vamos para a classe conexão. Vamos colocar ela em público e nós teremos 3 métodos aqui. O primeiro deles é o próprio construtor dessa classe. Vamos criar então o construtor dessa classe, que é public, e nós colocamos o mesmo nome. E vamos utilizar uma classe que já existe no Visual Studio, que é a classe para conectar com o banco de dados, a classe SQL Connection. Então, vamos fazer uma instância dessa classe. Adicionar o pacote, caso não encontre, e chamar de com. Então, vamos fazer a instância com recebe new SQL Connection. E dentro do construtor, vamos utilizar o método connectionString. Então, com.connectionString vai receber o quê? O endereço do banco de dados. Vamos deixar vazio por enquanto, pois nós criaremos o banco de dados depois. Somente isso que o construtor irá fazer. Depois teremos mais 2 métodos que será para conectar e desconectar com o banco de dados. Então, public SQL Connection, conectar, ele retorna um SQL Connection, nós já veremos o porquê, e vamos criar aqui public void desconectar. O desconectar não retorna nada. Nesse conectar, o que será feito? Basicamente, se conectar com o banco de dados. Mas antes de nos conectarmos, precisamos verificar se ele já não está conectado, para não fazer isso 2 vezes. Então, vamos colocar o quê? If, ou seja, se o quê? Se o com, que é o nome da nossa conexão, ponto state, ou seja, o estado dela, for igual, aí já aparece a informação, só você dá um enter, e coloca no final ponto close, o que eu estou dizendo. Se essa conexão estiver fechada, aí sim eu posso abrir. Então, eu coloco com, ponto, e o método open, que é o método para abrir. E para desconectar a mesma coisa, eu vou verificar o contrário. Para mim desconectar, ele precisa estar aberto. Então, se estiver aberto, aí sim com ponto close, feche a conexão. Esse SQL Connection, nós vamos utilizar esse retorno lá na classe login down comando. Depois vocês verão. Então, vamos colocar return com, que é o nome da nossa conexão. E nessa classe é só isso, terminamos. Então, temos o construtor com o endereço do banco de dados, o método de conectar e o método de desconectar.
Voltando agora para o login da Alcomandos, no método verificar, como eu já disse, nós vamos procurar no banco de dados esse login e senha. Para isso, nós precisamos de um comando SQL. E para utilizar um comando SQL, existe uma classe no Visual Studio específica para isso, que é a classe SQL Command. Vamos instanciar e importar aqui ela. Vamos chamar de CMD. E vamos utilizar o método de CMD, que é essa classe, que é o método CommandText. O que ele faz? É para você escrever o comando que você escreveria lá no banco de dados. Você vai escrever aqui. Então, o que nós queremos fazer? Para a gente saber se esse login e senha está lá, vamos utilizar o método, se você já conhece os comandos do SQL, select, asterisco, que significa tudo, from, aí vamos colocar uma tabela aqui que nós vamos criar, que é o nome da tabela, where email for igual a @login. Vamos entender isso aqui. Esse comando que foi feito aqui é o mesmo que nós vamos enviar para o banco de dados e será executado lá esse comando. O que está dizendo esse comando? Select from, nome da tabela, where email é igual ao Gmail, é igual ao login. Estou dizendo, selecione dessa tabela tudo que tiver com o e-mail é o nome do campo que nós vamos criar lá dentro da tabela. For igual a @login. Esse login é o login que foi enviado lá do formulário para o controle e o controle enviou para essa classe no método verificar login. Então, é o mesmo login que esse do parâmetro. Eu coloquei o arroba, pois ele não enxerga se eu colocar só login. Eu preciso escrever @login e passar como parâmetro para ser substituído. Vamos ver como fazer isso. Mas antes, nós precisamos completar essa linha. Além do login, o login e a senha, eles precisam ser iguais ao que foram enviado aqui. Então, vamos colocar o seguinte, and senha for igual a @senha. Então, esse primeiro senha é do campo, lá do banco de dados, e o @senha é correspondente ao parâmetro desse método. Vamos colocar então os parâmetros cmd.parameters e usar o adicionar com valor. Nós vamos fazer o seguinte, existem dois parâmetros que nós temos que enviar. O primeiro deles, aquilo que foi colocado na linha. Então, nós colocamos @login. Você pode colocar qualquer nome, pois ele será substituído. Então, se eu colocar E aqui, nós temos que colocar o E aqui, exatamente igual. E no segundo, será o que será substituído, que será aquele login do parâmetro. Então, o que vai acontecer? O login do parâmetro passará para esse @login. A informação dele passará para esse @login e será colocado na linha. Vamos fazer o mesmo para a senha. Então, senha, @senha. E vamos colocar um try catch. Então, try e dá 2 tabs. No exception, vamos colocar SQL exception. É para caso dê um erro de banco de dados SQL. O que nós vamos fazer nesse try? Vamos executar essa linha. Nós só escrevemos até agora. Então, para executar, nós precisamos utilizar o comando connection. Então, vamos colocar cmd.connection, que é o nome do método que faz a conexão. E agora que vem aquilo que eu falei. Nós precisamos guardar nessa conexão a opção de abrir a conexão com o banco de dados. Como assim? Nós não temos lá
na classe conexão aquele método de conectar e desconectar? No método de conectar, nós temos lá com.open, ou seja, ele abre a conexão e depois retorna essa conexão aberta e retorna essa conexão aberta. Então, esse método cmd.connection precisa receber essa informação. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Instanciar conexão. Como nós vamos utilizar um método de conexão sem antes instanciar ele? Então, vamos instanciar e agora sim utilizar o método conectar. Então, com.conectar. E para executar, cmd. Tá vendo que apareceu o execute non-carry? O execute non-carry é quando eu vou apenas executar a linha e não trazer nenhuma informação do banco de dados. Nesse caso, nós estamos selecionando. Então, nós colocamos ali select, ou seja, nós estamos buscando informação do banco de dados para ser guardado aqui no nosso sisteminha. Então, o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar agora o execute header, porque o execute header é para quando você pega a informação do banco de dados para ser guardado. Nós já pegamos essa informação, agora nós precisamos guardar em algum lugar. Para isso, vamos utilizar a classe SQLDataHeader. Vamos chamar de dr. Então, nós criamos uma variável de DataHeader. Vai ser selecionada uma informação e precisamos guardar ela. Então, vamos fazer dr receber a chamada do método executeHeader. Então, agora todas as informações que foram buscadas do banco de dados estarão nesse dr. Todos os login e senha que são iguais ao que foram passados por parâmetros ali no método verificar login. E vamos ver se foi encontrado alguma linha correspondente ao que eu pedi. Então, vamos colocar dr.hasRules, ou seja, tem linhas. Ou seja, se isso for verdadeiro, se tiver linhas no banco de dados, vamos fazer a nossa variável tem receber true. Então, se foi encontrado uma linha no banco de dados, esse login que a pessoa já cadastrou, então esse bool receberá verdadeiro. E vamos colocar ele a princípio como falso, ou seja, se ele não entrar ali dentro desse if, ele já vai estar valendo falso. Então, nós não precisamos colocar um else, então caso contrário fique falso, não, porque ele já vai estar falso. E vamos retornar esse tem lá para a classe controle. Aqui no cat, ele vai cair caso houve algum erro com o banco de dados. Então, se houver algum erro, der uma exceção do tipo SQLException, vamos fazer então a nossa string de erros, que é a string mensagem, receber erro com banco de dados. Assim, nós terminamos esse método verificar login. Vamos recapitular. A informação vem do controle, que veio do formulário. Qual informação? Login e senha. Depois, nós escrevemos uma linha que faz a verificação se esse login e senha está no banco de dados. Mas nós só escrevemos as linhas. O que vai executar mesmo é esse código dentro do try. Ele vai pegar a informação, guardar em dr, vai verificar se tem alguma informação, se foi pegado alguma informação do banco de dados, se foi encontrado esse login e senha. Se foi, então eu retorno true lá para outra classe que chamou ele. Caso contrário, ele vai retornar falso. Se der um erro, ele vai preencher a mensagem com erro. Caso contrário, a mensagem continuará vazia. Então, se ela estiver tudo vazia, é porque está tudo ok. Por isso que eu coloquei loginDAO.mensagem.equals a vazio. Nesse caso aqui, como eu disse, eu já tinha gravado, vamos colocar o correto, que é colocando a exclamação na frente. Ou seja, eu estou negando, eu estou dizendo se essa informação se essa mensagem tiver texto, aí eu passo esse texto
para minha variável atual. E aqui nós vamos retornar lá para o formulário. Ainda falta colocar um endereço do banco de dados aqui na classe conexão. Para isso, nós temos que ter o banco de dados. Vamos abrir, então, o SQL Server. Criar um novo banco, chamado de Projeto Login. Criar uma nova consulta. Escolher aqui a opção Projeto Login. E vamos criar a nossa tabela para guardar as informações. Então, Create Table. Vamos ver o nome que nós usamos. Então, aqui, nome da tabela. Vamos colocar o nome Logins. Então, vamos criar a tabela com o mesmo nome que nós colocamos lá. E os campos, que são e-mail e senha. Então, exatamente do jeito que está no código, e-mail. Então, o e-mail ele é o quê? Ele é um varchar, ou seja, texto. E vamos colocar um tamanho para esse texto, para esse e-mail, uns 50 caracteres. Vírgula, e a senha também. Vamos colocar um varchar de 15 caracteres para ser guardado. Apenas isso, bem simples, você pode melhorar esse código. Então, vamos executar. Foi criada a tabela, vamos selecionar para confirmar que essa tabela está vazia. Então, olha lá, e-mail e senha ainda não tem nada armazenado. Para que nós possamos pegar o endereço lá do banco de dados, nós vamos aqui em Ferramentas, Conectar ao banco de dados. Eu vou alterar aqui. Você coloca a opção Microsoft SQL Server, dá um OK. E vai vir aqui no banco de dados, copiar o nome do servidor e colar lá. Depois que você colou, você vai aqui embaixo e procura, olha lá, Projeto Login. E dá um OK. Dando um OK, vai aparecer verdinho aqui do lado. Você vai clicar em Propriedades e copiar essa cadeia de conexão. Então, você copia essa cadeia de conexão. Se você tiver senha no seu SQL Server, você precisa alterar. Vai em Conexão e cola dentro da string Connection String. Agora sim, nosso programa tem o endereço do banco de dados para ser utilizado e a tabela e tudo mais. Vamos inserir aqui alguns valores, porque ainda não criamos lá a opção de cadastrar, então vamos inserir manualmente aqui. Insert into, qual tabela? A tabela Logins. E eu quero colocar os valores. Que valores? Então, eu vou colocar aqui maria@gmail.com e a senha dela é varchar, então tem que ser com o pontinho aí que eu esqueci o nome. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar outros. João, Felipe, Carlos. Vamos deixar a mesma senha só para a gente ver o exemplo. Então, selecionei tudo. Então, já lá está cadastrado. E agora falta aqui a última coisa para nós fazermos. Dá 2 cliques em entrar e nós temos que mandar a informação de login e senha lá para a classe controle. Nós não fizemos isso ainda. Então, vamos instanciar controle.
e acessar o método. Bom, esse botão é o botão de entrar, então vamos acessar o método acessar. O que esse método pede? Ah lá, já escreve. Ele pede o login e a senha. Então, vamos colocar em formato de string. Então, txb login, que é aquele nome que nós demos no text box lá do formulário. Enviamos as duas informações e vamos verificar se foi encontrada essa informação. Então, se controle.tem, ou seja, se isso for verdadeiro, se esse tem for verdadeiro, se foi encontrado esse login e essa senha, exatamente igual o que foi digitado, então vamos mostrar uma mensagem aqui, logado com sucesso. Vamos passar alguns parâmetros, que é o título. O título dessa janelinha será entrando. Vamos colocar a opção OK para ela apertar e o ícone de informação, que é aquele azulzinho. Caso contrário, então se esse login e senha não foram encontrados, colocamos uma mensagem: login ou senha estão incorretos. Vamos colocar login não encontrado. Verifique login e senha. E o título, erro. Vamos colocar da mesma forma o botão OK e o ícone do tipo erro, então error, que é o vermelho. Antes de continuar, vamos compilar tudo isso que nós fizemos aqui na nossa cabeça, porque nós temos que entender como que o computador funciona. Tudo começa aqui, na instância de controle. Nós utilizamos o método acessar, enviando as duas informações. Então, ele vai vir aqui para o controle, vai procurar o método acessar, que foi enviado as duas informações. Em seguida, instanciamos login down e acessamos o método dele chamado verificar login, enviando essas duas informações também. Então, ele vai lá para o login down. Olha como funciona a comunicação das classes. Ele vem aqui, ó, as duas informações passadas estão aqui, que é o login e a senha. Vai procurar esse login no banco de dados, conectar com o banco de dados, executar, ver se tem a linha. Se tiver a linha, foi encontrado, então nós colocamos essa variável tem como true e vai retornar lá para o controle. Então, ele voltou aqui para o controle, guardou em tem. Então, aqui recebeu verdadeiro. Se recebeu verdadeiro e a mensagem estiver vazia, então tem que ter essas duas opções. A mensagem tem que estar vazia. Então, está tudo ok e nós retornamos essa informação pro formulário. Então, o que acontece? Nós já verificamos se o login foi encontrado, nós colocamos aqui if controle.tem e agora falta verificar se a mensagem está vazia. Então, vamos colocar se .mensagem.equals string vazia. Se tiver vazio, não ocorreu erro, vai acontecer tudo isso daqui. Caso contrário, nada dessas coisas podem acontecer e a única coisa que será feita é mostrar a mensagem de erro. Então, a mensagem de erro está onde? Foi aquela que foi enviada para o controle. Então, controle.mensagem. E ainda falta uma última linha, que é
Caso o login foi encontrado, além de mostrar logado com sucesso, nós vamos colocar o quê? Para abrir o formulário de bem-vindo, né? Que nós criamos. Então, vamos colocar aqui, instanciar o formulário, que nós chamamos de bem-vindo. Vamos colocar BV, recebe new bem-vindo, ponto show. Agora sim, vamos executar o nosso programa. Então, nós temos aqui mariagmail.com. Vamos utilizar esse e-mail para teste. Copiei, colei exatamente como está lá e a senha é 123456. Eu vou tentar entrar, login ou senha incorretos. Acho que eu errei aqui na senha. Vamos. Aí, agora sim. Logado com sucesso. E aparece a janela de bem-vindo. Agora, vamos supor que eu erre. Então, vou colocar Maria FF e vou tentar entrar. Olha lá, login não encontrado. Agora, caso eu tente colocar um outro correto, João. Então, ó, logado com sucesso, abriu. E nós terminamos essa parte de acessar a informação lá do banco de dados, entrar no sistema. Então, na próxima aula, para não ficar muito longo, eu vou deixar para a próxima para poder fazer o cadastro dessas informações lá na telinha de formulário de cadastre-se. Então, na próxima aula eu estarei fazendo isso. Se você gostou, dá um curte e até a próxima aula.